aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse toda a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um outro dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me, paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Disse Jesus: É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, inclinemos a nossa cabeça, fechemos os olhos. Também vocês, crianças, rezem no íntimo do coração de vocês. Todos nós peçamos ao Pai Eterno que pelo Espírito Santo nos faça compreender plenamente essa palavra. Amém. Irmãs e irmãos, domingo passado, Jesus abordou um tema muito próximo a esse, do perdão, que é como enfrentar alguém que erra contra a gente, que peca contra a gente, como enfrentar e corrigir essa pessoa.
Jesus apresentou que nós precisamos ter uma disciplina, um método de correção. Um método que dê para a gente, para a pessoa, clareza nas etapas e no processo, que é o que ele chama de correção fraterna. Se o seu irmão pecar contra ti, corrija-o em particular a sós contigo. Se ele não mudar, corrija-o na presença de 2 ou 3 testemunhas, para que seja resolvido na palavra de mais alguém, não só na sua palavra ou no seu sentimento. Se ele não mudar e continuar errando, corrija-o na presença da igreja. Se ele não mudar, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. E eu dizia na pregação que isso significa não desprezar o irmão, mas não cobrar dele atitudes de quem, para ter as atitudes que a gente considera corretas, precisa ter princípios, precisa ter valores. Não adianta ficar berrando e gritando, faça a coisa certa, para uma criança, para um adolescente, se não foi dado longo tempo na inculcação de valores. A obediência é fruto de compreensão de valores. O que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Por que fazer o bem? Por que não fazer o mal? Isto é preciso ter antes, como princípio e fundamento para corrigir uma pessoa. Se tendo esse princípio a gente continua, hora outra erramos, imagine quem não tem esses valores e esses princípios. Nós vivemos nos tempos muito delicados, em que os pais de hoje não têm tempo de transmitir valores aos filhos. Como não tem tempo de dar presença e transmitir valores, entope os filhos de presente, substitui pela presença. E ao invés de dar fundamentos para a vida, dá valores materiais. E aí nós temos uma geração pagã, embora batizada, que se comporta como pecador público, embora na catequese, fazendo primeira comunhão, batizado, crismado e tudo quanto é sacramento. A tragédia que nós temos hoje é fruto da não obediência ao que Jesus propõe. Pedro, que já recebeu de Jesus 2 broncas, uma de Jesus e outra do Divino Pai Eterno, lembra? Uma foi de Jesus falando para ele, quando Jesus anunciou sua morte, seu sofrimento, Pedro repreendeu Jesus e Jesus repreendeu a Pedro falando, vai para longe de mim, Satanás. Depois, Jesus subiu a montanha, lá na transfiguração. Pedro queria ficar em cima da montanha, não queria descer. O Divino Pai Eterno veio e deu uma bronca em Pedro, dizendo, esse é meu filho amado, escolhido, escutai-o, Pedro. Jesus falou que é para corrigir o irmão 3 vezes, não é? Pedro já foi corrigido 2, então ele está pertinho de receber a última bronca. Pedro, hoje, chega a Jesus e fala, então quer dizer que só tem um crédito com Jesus. Ele já me corrigiu uma vez. Segunda vez eu fui corrigido na presença de Moisés, Elias, da luz luminosa na montanha, que é o Espírito Santo, mais Jesus, mais o Pai Eterno. Então, a próxima correção minha vai ser na frente da igreja, aí acabou. Aí Pedro fica pensando qual vai ser a saída para ele. Vamos ver? E ele chega em Jesus hoje. Se a gente pegar essa linha de raciocínio, para a catequese ela é redonda, completa, não é? Tem uma lógica muito fácil da meninada assimilar isso na catequese. Tome lá comigo o texto de hoje. Pedro seguramente está incomodado, porque Jesus falou que a correção tem limite. Você corrige 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Chegou uma certa altura, não fique insistindo mais enquanto a pessoa não tiver fundamentos de fé, fundamentos de valores.
Aí Pedro chega bem comendo pelas beiradas e pergunta a Jesus hoje. Tomem lá, número 9 do seu folheto, Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Vamos lá? Todos juntos? Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Parece um menino desconfiado perguntando um trem para o pai e a mãe, não é? Perguntou o quê? Leia. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Pedro seguramente acha também que Jesus já cometeu alguns erros contra ele. Porque Pedro deixou, ele é o primeiro apóstolo, ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele está seguindo Jesus há 3 anos, abandonou o barco, rede, a família, a empresa de pescaria, abandonou a sua casa, abandonou tudo para seguir Jesus. Jesus já anunciou 3 vezes que vai morrer na cruz, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e todas as vezes que Jesus anuncia, os discípulos ficam tomados de grande tristeza. Pedro provavelmente pensa, Jesus diz que tem limite para corrigir quem é errado. E perdoar, que tanto que eu devo perdoar? É muito parecido com a estratégia de um adolescente, de uma criança com o pai e a mãe, querendo saber que tanto de crédito ele tem ainda na relação com Jesus. E ele faz uma pergunta assim, até bem elaborada, bem lógica. 7 na Bíblia, no Antigo Testamento, é símbolo da perfeição, é símbolo da plenitude. Deus criou tudo em 7 dias, no 7º descansou. Todos os números, a simbologia de 7 que aparece no Antigo Testamento, tem essa força de indicar a perfeição, o completo, a coisa inteira. Por isso ele pergunta, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão, se ele pecar contra mim? A resposta de Jesus é avassaladora. Se Pedro pensava que ele tinha crédito, ele vai descobrir agora, e nós também vamos descobrir com Pedro, que nós estamos longe de achar que já podemos dizer que já demos tudo de nossa vida. Eu nem sabia que o nome do Divino era Manuel Divino e da Lúcia era Lucimar Aparecida. Vocês viveram 40 anos até aqui. Quantas vezes devo perdoar a minha esposa e o meu esposo se ele errar contra mim? Jesus vai responder para vocês. Vamos lá? E para nós. Vamos lá? Tomem comigo. Versículo 22. Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vixe Maria. Que dá quanto? Opa, tem muita gente bom de matemática aqui. Eu não saberia calcular isso nunca. 490 vezes. Agora, tem um raciocínio muito bacana na catequese antiga, que é a seguinte: quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? A ideia que se tinha é, cada erro merece 70 vezes 7. Então, o problema é que cada vez que a gente comete o mesmo erro, a gente sempre acrescenta alguma coisinha nele, não é? Então, o mesmo erro mesmo, ele nunca vem quadradinho do jeito que ele foi a primeira vez. Cada vez que nós cometemos um erro, vem sempre umas rebarbas para pior. Ou, de menos também, talvez. Jesus diz assim: Pedro, pode colocar 0 na frente desses 70 vezes 7, Pedro, você vai demorar muito, meu irmãozinho, para dizer que você tem um comprovante, uma autorização da minha parte, liberando você de não perdoar mais alguém que te ofende. Divino e Lúcia, vocês não vão ganhar hoje de Jesus
uma autorização para dizer: pronto, 40 anos, já perdoei o que devia. Vamos lá? O que significa perdoar 70 vezes 7? 490 vezes. É mais do que 490. Vamos ver? Aí Jesus vai contar uma parábola muito bonita, muito clara. Versículo 23. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Rei que resolve acertar as contas com quem? Empregados. Rei comumente não tem empregados. Rei tem o quê? Servos, que é o mesmo que? Escravos. Quando o evangelista Mateus conta essa história usando empregados e não servos ou escravos, nós temos que entender a percepção do evangelista Mateus. Ele era um tributador, não é? Ele era cobrador de impostos, ele entendia muito de matemática. E Mateus foi abordado por Jesus quando estava na banca da coletoria. Jesus passou e falou: deixa esse emprego seu ganhando um salarão danado de concurseiro, deixa tudo e segue-me. Mateus sabe da renúncia que ele fez para seguir Jesus. E agora Jesus conta a história que Mateus assistiu e viu Jesus no diálogo com Pedro. Mateus conta para a gente com uma precisão matemática própria de coletor de impostos. Jesus diz que o reino dos céus é como a história de um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Empregado tem uma relação diferente do que escravo. Escravo não tem direito nenhum. Empregado tem direito proporcional à qualidade do seu serviço, não é? Presta atenção nisso. Perdão também é proporcional à qualidade do serviço, de quem oferece o serviço. O rei que resolve acertar as contas, esse rei é Jesus. Os empregados somos nós. E as contas são os nossos pecados e os pecados que nós cometemos contra os outros e os outros cometem contra nós. Vamos ver como é que isso fica nos cálculos de Jesus. Tomem comigo. Vamos. Versículo 24. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Se você chegar na sua casa e pegar a sua Bíblia, provavelmente na sua Bíblia, ao invés de estar escrito uma enorme fortuna, provavelmente na sua Bíblia está escrito que ele devia 10.000 talentos, que é a fórmula com que Mateus escreveu. Só porque nos dias de hoje é muito difícil fazer esse cálculo, essa atualização de cálculo. Quanto valeria hoje 10.000 talentos? Aí a gente traduz o texto para a missa usando enorme fortuna. Mas eu fui pesquisar de quanto custa hoje, que cálculo são 10.000 talentos. Tome de novo o versículo 24. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, ao invés de enorme fortuna. Continue. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Crianças, presta atenção. Que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. No Antigo Testamento, que não havia os documentos que tem hoje, o SPC, o Serasa, não é?
Hoje você faz uma dívida, você não paga, não é o nome da sua família que vai para o Serasa, vai o seu, não é? No Antigo Testamento, se você tinha uma dívida e não pagava por ela, a quem você estava devendo tinha o direito, pela legislação, de tomar você, proporcional à dívida, junto com a esposa, os filhos, os empregados, os escravos que tivessem, os bens, o cachorro, as galinhas, os porcos, as vacas, os cabritos, o carneiro, a terra, tudo. E submeteria você, se você fosse o devedor, e sua família como escravos dele, até que você desse conta de pagar a dívida. Bom, como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido. Então ele tinha duas dívidas. Esse empregado que devia uma enorme fortuna, para ele se libertar, ele tinha que pagar duas dívidas agora, porque para ele se libertar de quem comprou a ele tinha que ter um dinheiro para pagar quem tinha comprado ele como escravo, e ainda ter um dinheiro para pagar a quem era a dívida original, não é? Então ele foi dobrar a dívida. Ao invés de 10 mil talentos, ele deve agora 20 mil talentos. Sabe quanto vale hoje 10 mil talentos? 10 mil talentos hoje valeria... Oi, crianças, está me ouvindo? Depois você brinca, vem cá. Está me ouvindo? Depois você brinca. 20 mil talentos valeria hoje, sabe quanto? 10 mil talentos? 20 toneladas de ouro, 24 quilates. Como a dívida é o dobro, o empregado deve então 40 toneladas de ouro, 24 quilates. Sabe quanto vale? Ontem, a cotação do ouro ontem no mercado, eu consultei. 1 tonelada de ouro são 1000 gramas de ouro, não é isso? Não, são 1000 quilos de ouro. 1000 quilos e quantas gramas? 1 milhão? 1 milhão de gramas de ouro. Sabe quanto estava 1 grama de ouro ontem no mercado? R$132. Vezes 1 milhão. E o camarada deve 20 toneladas. Ele na verdade deve 40 toneladas de ouro. Ele deve na verdade 40 milhões de gramas de ouro, vezes R$132, não faço a mínima ideia o que vira. Minha calculadora já quebrou a vitrola dela. Sobrou nada da minha calculadora. É muito dinheiro, né? Então, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe aqui para a cruz. Estenda a sua mão para a cruz. Repita comigo: os meus pecados equivalem a 40 milhões de gramas de toneladas de ouro. Eu não dou conta de pagar uma dívida tão alta. Só posso suplicar. Perdoa, Senhor. Amém. Entendeu a lógica, crianças? Pecado é uma coisa grave. Pecado não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é sempre algo muito grave, que conduz a gente a uma realidade que a gente não dá conta de pagar por aquilo. Essa é a lógica que o Evangelho está ensinando para nós. Como não tivesse com o que pagar, ele tem uma atitude muito curiosa, o empregado. Vamos ver? Versículo 26. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo
e eu te pagarei tudo. É assim que nós acertamos com Deus. A gente dobra o joelho, prostra e diz: Senhor, eu não vou dar conta de pagar. Nós rezamos até mais, a nossa reza é até mais grave do que essa, não é? A gente não fala que a gente vai pagar ofensa. Não tem como pagar a ofensa, não é? Quantas vezes você já pediu perdão para a pessoa, mas você que pediu perdão continua magoado por ter ofendido, e a pessoa que te perdoou continua magoada e com aquela ferida, não continua? Quantas vezes? As duas manchas, às vezes elas saem, elas apagam da conta. Eu te peço perdão, você me perdoa, mas não sai da minha lembrança o erro que eu cometi contra você, e não sai da sua lembrança a ofensa que eu cometi contra você, não é? Assim é toda ofensa, ela nos marca, ela imprime em nós um caráter de gente que ofendeu e de gente que é ofendido. Dá-me um prazo e eu te pagarei toda a dívida. Ixi, vamos ver o que vire? Eu te pagarei tudo. Versículo 27. Olha só a atitude do rei, do patrão. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. O empregado pediu para ele perdoar a dívida? Pediu o quê? Pediu um prazo. Ele falou que ia pagar, mas ele dá conta de pagar? Não. Assim somos nós. Nós também ficamos sem vergonha diante de Deus. A gente fica falando: não, eu vou pagar, eu ainda vou chegar nele, nela, eu vou pedir perdão, vou corrigir minha vida, a besteira que eu fiz, ainda vou. Só que a gente nunca dá conta. Quanto mais o tempo passa, a ferida do erro que a gente fez mexe mais com a gente, e a ferida de quem recebeu a ofensa da gente mexe mais com ela, não mexe? Só que, a partir de hoje, nós vamos ter que sair da igreja entendendo que se pede perdão e a ferida continua, não é o perdão que Cristo ensina que nós estamos dando e nem recebendo, e nem pedindo. O patrão, que é Deus, Ele faz por nós muito mais do que nós merecemos. Pegue comigo o Salmo, a segunda estrofe, versículo 3, diz assim, falando de Deus: pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade, da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Leamos todos juntos. Não fica sempre repetindo suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Nós somos assim também? Às vezes, nós somos assim. Às vezes, a ofensa é até grande, é desse tamanho, mas a gente gasta a vida inteira repetindo a queixa. Isso existe em nós? Tem pessoas que cometem o erro na vida, e a pessoa que foi vítima do erro dela, às vezes pisa na goela dela a vida inteira e humilha e faz ela sentir uma barata, um verme. Isso existe? O que ofendeu fala assim: mãe, pai, você é esposo, o esposo fala: bem, eu preferia que você me matasse, mas que você não me tratasse assim. Isso existe? Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Continua o Salmo: não nos trata como exigem nossas faltas. Deus não trata a gente como exige nossas faltas, não. Leia. Nem nos pune em proporção às nossas culpas. Olhe para a cruz de novo. Estenda sua mão para a cruz.
Repita comigo: o Senhor Senhor, não nos trata não nos trata como exigem nossas faltas. como exigem nossas faltas. O Senhor não nos pune O Senhor não nos pune em proporção em proporção às nossas culpas. às nossas culpas. O que dele nós recebemos O que dele nós é recebemos muito mais que merecemos. é muito mais que merecemos. Muito mais que pedimos. Muito mais que pedimos. Ele nos perdoa Ele nos perdoa toda culpa. toda culpa. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vai. Firma. Firma. Volta ao Evangelho. A dívida está só aumentando, que a cotação do ouro está subindo, tá? Vamos lá? Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. O patrão fala: solta esse camarada, perdoa ele, rasga os papéis, cancela lá no Serasa, no SPC, o nome dele, não compensa não, vai dar conta não, ficar perdendo tempo cobrando isso não vai dar conta. E ofensa geralmente é assim. Ofensa a gente nunca dá conta de pagar por ela, nunca. Nunca. Não adianta cobrar, porque a ofensa, ela sempre provoca, o pecado da gente, ele sempre provoca feridas em situações que a gente nem consegue imaginar onde é que está. Os pecados e os erros da gente escandaliza alguns, faz outros perderem a fé, não é? Faz outros perderem a confiança nas pessoas, que a gente nem conhece. Hoje então, com o diabo da internet, não é? Eu dizia domingo passado, que o marido erra contra a esposa contra o esposo, demora 30 dias, 3 meses, para ele saber que ela está magoada com ele está magoado com ela, mas a farinha já está no ventilador, ela já contou para todo mundo, e ele já contou para todo mundo. Isso existe? Infelizmente, nós não usamos o método de Jesus. Vamos ver? O que aconteceu com esse camarada que recebeu o perdão de uma dívida enorme? 20 toneladas de ouro, que agora foi vendido como escravo e que agora deve, na verdade, 40 toneladas de ouro. Vamos ver? Leia. Versículo 28. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Que lhe devia? 100 moedas. Sabe quanto vale 100 moedas hoje? Eu anotei aqui que eu vou rabiscando meu folheto todinho. 32,5 kg de ouro. Ainda assim é muita coisa, né? 32,5 kg de ouro. Nem sei quantas gramas dão. Quem está no Enem aí? 1 quilo é 1.000 gramas, não é? 32 quilos? 32 mil. 10.200. 3.200 gramas. Vezes R$132 cada grama. Dá para pagar? Ainda assim. Olha o que é o pecado. Quando a gente pensa que é um pecadinho, que ele devia apenas 100 moedas. A gente fala, nossa, mas para quem devia 20 toneladas, agora deve apenas... só que 20 toneladas significa 3.200 vezes R$132. Dá uma graninha, não dá? Não existe pecadinho, né? Vamos ver? Continue. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: vocês? Paga o que me deves. O empregado, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Foi assim que o patrão tratou ele lá em cima? O patrão lá atrás agarrou ele pelo pescoço, sacudiu e humilhou ele? Versículo 30. Mas o empregado não quis saber disso. Leia.
Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Para lá. Irmãs, hoje é dia da gente pedir ao Divino Espírito Santo para limpar a mente da gente da compreensão errada que nós temos dos nossos erros e dos nossos pecados. Geralmente, os nossos erros, eles podem ser desse tamanho, que a gente tem desse tanto de justificativa para ele. Os erros dos outros podem ser desse tamaninho, que a gente tem desse tanto de justificativa para dizer porque foi pequenininho, mas é porque você não tem noção do tanto que me feriu. Nós não somos assim? E por isso é que nós somos uma sociedade tão doente, tão enferma. Nós somos uma sociedade de gente ferida. De cada 10 brasileiros, 7 têm algum distúrbio psicoemocional. E dos 7, 4 se encontram num quadro grave de distúrbio psicoemocional psiquiátrico. E diz a Organização Mundial da Saúde que mais de 70% de todas as doenças que nós temos são de cunho psicoemocionais, de frustrações e feridas com os relacionamentos, expectativas que a gente tinha com os outros que não foi o que eu queria, expectativa que eu tinha comigo mesmo que eu não dei conta de ser o que eu idealizei, expectativa de que tipo de pai eu queria ter, de mãe eu sonhava ter, que tipo de marido eu queria que o divino fosse, que tipo de esposa eu queria que a Lúcia fosse, né? Para usar o exemplo dos dois ali. E a gente vai ferindo a gente mesmo e adoecendo. O erro nosso é sempre grave. O erro dos outros é sempre grave. Pecado não é coisa simples e pequena. Estenda sua mão para a cruz. Diga comigo: se pecado fosse coisa simples, diante de Deus, Jesus não teria sofrido tamanho horror por nossos pecados. Jesus, dá-me a graça de conhecer o tamanho do seu sofrimento, a gravidade dos meus pecados, o tamanho do seu amor, com que o Senhor me perdoou. Põe a mão no seu coração, fale para o Senhor te ajudar a entender a gravidade dos seus erros, dos erros dos outros, mas muito mais grave, o tamanho do sofrimento de Jesus para apagar uma mancha tão encardida que é a mancha da ferrugem dos nossos pecados. Peça ao Senhor para te abrir a mente e o coração e te fazer entender isso. Amém. Pegue comigo a primeira leitura. Tome comigo a primeira leitura. Essas leituras de hoje, se a gente mergulhar na profundidade do que elas oferecem, nós temos condições de sair da igreja curado de quase 90% de nossas enfermidades físicas, espirituais, morais, psicológicas, psiquiátricas. Olha só. Não precisa nem explicar essa primeira leitura, ela já diz, faz parte dos livros que a gente chama de os livros da sabedoria de Deus do Antigo Testamento. Leia. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Até pecador não gosta de rancor e raiva. Tanto que o trem é ruim. Leia. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor,
que pedirá severas contas dos seus pecados. Continue. Perdoa a injustiça Cometida por teu próximo. assim. Quando orares, teus pecados serão perdoados. Continua. Se alguém guarda raiva contra o outro, Como poderá pedir a Deus a cura? ixi, aí pegou pesado. Olhe para a cruz. Presta atenção, hein? Não, eu não tenho ódio do meu irmão, eu não tenho vontade de vingança, eu só tenho raiva. E mais raiva. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Olhe para a cruz de novo. Olha aqui para a cruz, crianças. Depois vocês brincam. Vem cá, crianças. Aprendam a gravidade da raiva, crianças. Olha aqui para a cruz. Estenda a sua mão para a cruz. Diga para Jesus: Senhor, Senhor, tantas vezes eu peço peço a cura a cura para a minha saúde, para a minha saúde, a cura das minhas enfermidades. a cura das minhas enfermidades. Mas eu esqueço de pedir ao Senhor para tirar de mim a raiva que me adoece. Não só a saúde física, mas a saúde moral, espiritual, psicológica, emocional, afetiva. Toda enfermidade desaba em minha vida por causa da raiva. Senhor, por seu sangue, lava minha raiva. Todo tipo que me fere e fere ao meu próximo. Põe a mão no coração. E num tempo de silêncio, crianças, também vocês, põe a mãozinha no coração. Criança de hoje em dia, hoje é cheia de muita raiva. Peça a Jesus para tirar de você toda a raiva. Se você guarda raiva contra o outro, como pode pedir a Deus a cura? Amém. Continua a leitura da primeira leitura. Continuemos o texto da primeira leitura. Se não tem compaixão do teu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele que é mortal, continua? Guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Olha, eu tinha um padre que era formador nosso no seminário, que era um homem de uma sabedoria mesmo divina. Um velhinho de uma sabedoria enorme. A gente ia confessar com ele, jovem, naquele ímpeto, cheio de fúria. E ele escutava a gente numa paciência que era de uma serenidade. A gente desabafava tudo para ele. Quando a gente terminava de desabafar e pedia perdão, ele falava assim: se sendo cheio de tanto erro e fraqueza, você tem o coração tão duro contra o seu próximo, Deus me livre se você fosse cheio de virtude, ninguém te aguentaria. Ainda bem que Deus te fez com tanta fraqueza, porque você, com tanta fraqueza, é tão duro e severo contra o seu próximo. Deus me livre se você fosse certo. Essa é uma frase que sempre me acompanha. Eu digo ao Senhor: Deus me livre se eu fosse certo, porque às vezes sou tão duro. Se ele que é um mortal guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Versículo 6, leia. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Gente, não tem erro, não tem ofensa quando a gente está num leito perto de morrer. E olha aqui, eu já disse isso nas pregações minhas aqui e repito: as experiências mais importantes da minha vida de padre que eu fiz foi assistir alguém morrer.
chegar, sentar do lado da cama, segurar a mão da pessoa, ajudá-la a pedir perdão a Deus, ajudar a dizer a Deus que perdoa quem ofendeu, ajudar a pessoa a receber o sacramento, seja da absolvição ou da unção dos enfermos. E a pessoa, já acompanhei ao menos umas 8 pessoas assim, aquelas que têm aquelas enfermidades que não acabam nunca. Até o médico, que nem acredita em nada, fala: se vocês têm um amigo padre ou um pastor, traz alguém, porque essa pessoa, ela está com tudo pronto para morrer, ela não morre porque tem alguma coisa muito forte que ela se agarrou. Traz alguém. Quantas vezes a gente chega lá, conversa com a pessoa, ajuda ela a engolir aquela coisa entalada que ficou aqui, de mágoa, de ressentimento, de rancor. Perdão, Senhor. Eu conto emocionado, em alguns casos em que a pessoa transfigura completamente. Você vê, parece que um raio de luz transfigura o rosto dela, o semblante dela, de tanta dor, agonia, de tanta coisa travada, desabrocha, fecha o olho e fica. Daí um pouquinho a família liga para a gente e diz: descansou, partiu. Então, se você não dá conta de olhar para quem te ofendeu hoje e dizer eu te perdoo, olhe para quem te ofendeu hoje e lembra do dia do teu fim e diga: eu te perdoo agora. Porque essa passagem no seu fim vai ser mais fácil. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Continua o texto. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Continua, igreja. Pensa nos mandamentos. E não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. É uma apelação, não é? Sabedoria de Deus vai apelando, dizendo a gente assim, ó: pensa no seu fim, pensa na destruição, pensa na morte, pensa nos mandamentos, pensa, mas sobretudo pensa na sua aliança com o Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Faz pouco tempo que eu conheço o Divino e a Lúcia, mas eu posso dizer a vocês hoje, diante do altar: pensa na aliança do Altíssimo e zera a conta um com o outro hoje. Amém? Divino e Lúcia, estou falando com vocês, amém? Amém. Sai desse altar hoje zerado. Pensa na aliança do Altíssimo. Quando as meninas avisaram que a missa ia ser hoje, que eu vi essa leitura, eu falei: Divino Pai Eterno, tinha que ser um golpe desse tamanho na Lúcia e no Divino, com a palavra tão bonita para ajudar vocês a renovar a aliança dos 40 anos. Amém? Pensa no fim, pensa na morte. Se não dá para olhar para ele, para ela e pensar no perdão agora, olhe lá para frente, mas diante dele diga agora: zerou o rancor, zerou a mágoa, zerou o ódio, zerou a dívida. Por que perdoar? Volte ao Evangelho. Por que perdoar? Versículo 32, até o final agora. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, leia todo mundo: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Leia. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Isso aqui é base da nossa doutrina católica para o purgatório, viu? É uma boa argumentação teológica para a doutrina do purgatório. Já foi perdoado toda a dívida, mas voltou a reincidir e não perdoou, Deus não volta atrás para pegar de novo. Mas você também não vai entrar no paraíso assim, sem zerar, é? Entendido? Versículo 35, leia. Assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um
Não perdoar de coração Não ao perdoar de coração, ao seu. irmão. Tem que perdoar e tem que perdoar de. Coração, Põe a mão no seu coração e diga forte: eu tenho que perdoar de. coração. E não só de palavra. Tem que zerar pelos lábios, mas também zerar aqui dentro. Amém? Irmã, alguém pode ainda perguntar: para que tanto sofrimento nesse negócio de perdoar? Por que a religião oprime tanto a gente com esse negócio de perdão? A psicologia moderna ensina para a gente a emancipação do nosso eu. Mas nós perdoamos não só por lei, por regra e por medo do inferno e do purgatório. Não, o que nos leva a perdoar é uma causa infinitamente maior que a morte, que o inferno, que o castigo final, que o julgamento final. O que nos leva a experimentar o perdão, a dar o perdão, a oferecer o perdão, a pedir perdão, é uma causa infinitamente maior que todas que já vimos até agora. Pegue a segunda leitura. Pegue lá a segunda leitura comigo. Por que é que eu perdoo você? Por que é que você me perdoa? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7 a 9. Leia. Irmãos, ninguém dentre nós vive Para si mesmo. ou morre. Para si mesmo. Por que eu perdoo? Porque eu não vivo para mim. Porque eu não morro para mim. Continua. Se estamos vivos, É para o Senhor que vivemos. se morremos, É para o Senhor que morremos. continua. Portanto, Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. então repita comigo. Eu perdoo Eu perdoo, porque pertenço ao Senhor. porque pertenço ao Senhor. Lúcia, Divino, fique de pé os dois. Pode ficar aí mesmo. Fique de frente um para o outro. Deixa o folheto no banco. Deixa eu ir lá. Põe a mão no ombro dela. Lúcia, diga para o Divino. Divino, eu te perdoo, porque eu pertenço ao Senhor. Lúcia, eu te perdoo, porque eu pertenço ao Senhor. Dê um abraço. Pode dar uma salva de palmas. Pode dar um beijinho também. Eu te perdoo porque pertenço ao Senhor. Eu te perdoo não é por medo do capeta, nem do inferno, nem de doença, nem do julgamento, nem de mal e desgraça e tribulação e enfermidade nenhuma. Eu te perdoo porque pertenço ao Senhor. Você me perdoa porque você pertence ao Senhor. Amém? Estenda a mão aqui para a cruz. Diga Jesus comigo: Senhor, Senhor, pelo preço do seu sangue, pelo preço do seu sangue, das suas feridas, das suas feridas, eu fui comprado de volta eu fui comprado de volta da minha escravidão, da minha escravidão, pelo preço do seu sofrimento, pelo preço do seu sofrimento, Senhor, Senhor, pelos seus sofrimentos, pelos seus sofrimentos, pelo seu sangue. pelo seu sangue. De novo, De novo, eu posso dizer: eu posso dizer, eu pertenço eu pertenço ao Senhor. ao Senhor. É por isso É por isso que eu entrego que eu entrego aos pés do altar, aos pés do altar, aos pés da cruz, aos pés da cruz, o meu pedido de o perdão meu pedido de perdão por todos os meus pecados, por todos os meus pecados, por todos os que já ofendi. por todos os que já ofendi. É porque eu pertenço ao Senhor, É porque eu pertenço ao Senhor, que diante do altar, que diante do altar, diante da cruz, diante da cruz, eu ofereço eu ofereço o meu perdão o meu perdão a quem me ofendeu, a quem me ofendeu, a quem me feriu. a quem me feriu. Senhor, Senhor, por seu sangue, por seu sangue, que eu pertença a Ti. que eu pertença a Sempre. Ti, sempre. As pessoas que foram ofendidas por mim, As pessoas que foram ofendidas por mim, que elas pertençam a Ti. que elas pertençam a Ti. As pessoas que me ofenderam, As pessoas que me ofenderam, que elas pertençam a Ti. que elas pertençam a Ti. Senhor, Senhor,
Obrigado Obrigado por me dar tamanha graça, por me dar tamanha graça, pertencer a Ti, pertencer a Ti, pelo perdão. pelo perdão. Se você puder ajoelhar-se, toda a igreja, incline a cabeça diante da cruz, diante do altar, dobre os joelhos, dobre o seu queixo. Crianças, também vocês, crianças, dobre a cabecinha. Criança também fique de joelho. Tira do coraçãozinho todo o rancor, toda a raiva, toda a impaciência. Dobre os joelhos diante do Senhor e peça perdão por seus pecados e ofereça o perdão a quem te ofendeu, a quem te ofende. Perdoe 70 vezes 7. Perdoe a pequena dívida. Perdoe a enorme fortuna. Perdoe. Fale com o Senhor. Reze. Suplique a cura das feridas que o pecado deixou em você, que os erros seus deixou nos outros, que os erros dos outros deixou ferido em você. Peça a cura do Senhor. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. A igreja põe a mão no coração e reze comigo. Jesus, Jesus, no dia da sua ressurreição, no dia da sua ressurreição, o Senhor apareceu aos o apóstolos, Senhor apareceu aos apóstolos, deu-lhes a paz deu-lhes a paz e depois soprou sobre eles, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Jesus, perdoar não é obra minha, de minha bondade. Perdoar é obra do Espírito Santo em mim. Só Ele me capacita, me qualifica para o perdão. Senhor, dá-me teu Espírito. Manda teu Espírito. Renova-me. Renova em mim
a graça a graça de perdoar de perdoar e zerar do meu coração e zerar do meu coração qualquer sentimento qualquer sentimento contra quem me ofendeu. contra quem me ofendeu. Zera, Zera, lava, lava, purifica, purifica, restaura-me. restaura-me. Jesus, Jesus, dá-me o perdão dá-me o perdão e perdoa e perdoa quem me ofendeu, quem me ofendeu, como eu perdoo como eu perdoo quem me ofendeu. quem me ofendeu. Amém, Amém. amém. Amém.